Toda hora surgem notícias aí de supostas novas regras que podem entrar no futebol, como por exemplo, substituições ilimitadas ou bater lateral com o pé. Muitas vezes essas coisas não se concretizam ou são completas fake news. Porém, o futebol evoluiu muito durante o tempo, mudou muito as regras e o jeito como ele é jogado. Já teve jogo sendo decidido no cara e coroa, e uma época sequer tinha goleiro. Então chega mais que hoje a gente vai contar aí as histórias das regras extintas do futebol. Uma das regras mais polêmicas do futebol ainda é o impedimento, que sempre causa aquele terror na rapaziada quando rola aqueles impedimentos por assim milímetros, né? Só dá pra ver pelo VAR, só dá pra ver com a tecnologia, com as linhazinhas, você fica, pô, será que isso aí deveria ser marcado? Será que não era melhor antigamente, não antes dessas coisas tudo aí, véi? Ah, mas cuidado com o que você deseja, amigo, porque lá em 1866, quando o futebol ainda era embrionário, você sabia que não podia passar a bola pra frente? Exatamente, você só podia passar a bola pro lado ou pra trás, né? Então o esporte era jogado de uma forma completamente diferente e envolvia muito mais você conseguir driblar, fintar os adversários ou sair carregando na força mesmo do que você fazer um passo pra frente que não podia, né? Aí depois mudaram ali a forma de jogar e permitiram o passo pra frente, mas com apenas uma condição, que houvesse um impedimento, né? Caso contrário, iriam ficar alguns jogadores na banheira lá só esperando pra receber um passe longo e ninguém jogava nada. Só que quando o impedimento surgiu, ele exigia que tivessem 3 jogadores defensores à frente da linha da bola, diferente de hoje, que são apenas 2, né? Geralmente é o goleiro e mais um defensor ali. Aliás, quando o futebol tava começando, você sabia que ele se confundia um pouco com o rugby? Exatamente, amigo. Foi apenas em 1848, numa reunião de escolas em Cambridge, na Inglaterra, escolas que praticavam ali o esporte, né? Que foi decidido que no futebol não poderia mais pegar a bola com as mãos. Só que antes era bizarro, porque meio que era permitido você pegar a bola na mão, tá ligado? O esporte do futebol, que depois virou, né, se confundia com o rugby. E aí quando foi proibido pegar a bola com a mão, ficou muito difícil defender o gol. Então foi lá em 1871 que foi criada a posição de goleiro. E o goleiro ficou até hoje como o único jogador que pode meter a mãozona na bola sem problema. Dentro da área dele, né? Dentro da área. Outra parada bizarra desse início do futebol é que não existia árbitro, beleza? Como é que eram decididos os lances polêmicos do jogo? Cada time tinha um representante, uma espécie de capitão, que ficavam ali discutindo entre eles, né? Os 2 representantes ali dos times, pra ver se um lance era falta, se um lance tinha entrado a bola ou não, né? Eles resolviam entre eles, mano. Chegavam a conclusões ali e tudo dependia da boa vontade desses 2 caras pra fazer o jogo seguir uma boa, um jogo ser justo, né? Acreditava-se que nessa época não teria nenhum motivo para os jogadores trapacearem ou pra fazerem uma falta de propósito nos coleguinhas, né? Então acreditava-se muito nos humanos nessa época, né? Mas conforme o esporte foi ficando cada vez mais competitivo, foi também surgindo aí a galera querendo trapacear, tentando, né, ser espertinho e tal. E aí surgiu a necessidade de ter um árbitro. No começo, esse cara, ele interferia apenas se os 2 representantes dos times lá não conseguissem chegar a um acordo em relação a uma decisão, né? Depois, esses 2 representantes dos times começaram a ficar na beira do gramado, no que a gente considera que hoje é mais ou menos o papel do bandeirinha, né? Eles ficavam ali auxiliando o árbitro, que já começava aí nesse momento a ter um papel de protagonismo maior nas decisões dentro do jogo. E o detalhe, desde a criação ali da função de juiz num jogo de futebol, há mais de 100 anos atrás, que as pessoas não gostam do juiz, né, e sempre acham que o árbitro tá roubando pro time adversário, então não é coisa nova isso aí não. Outra regra bizarra dessa época era em relação às laterais. Quando a bola saía do campo pra lateral, sabe quem que tinha o direito à cobrança? Quem chegasse na bola primeiro, exatamente. Então a bola saía de campo, os caras iam correndo até a bola e batalhavam por ela, brigavam. Quem tocasse nela primeiro, depois que a bola tinha saído, tinha o direito a cobrar o lateral. Só lá no fim do século XIX que foi colocada em prática aí a regra que a gente tem hoje, né? Ou seja, cobra o lateral, o time rival daquele que tocou na bola por último, né? Então é assim até hoje. Outra coisa que continua muito, assim mesmo com o passar do tempo, né? É você deixando os likes no vídeo pra apoiar o trabalho do Eurofut aqui. Conta muito, cara, faz toda a diferença. Então se você curte o nosso conteúdo, dá essa força aí, beleza? Valeu demais. Avançando um pouco mais no tempo, em 1924 teve outra modificação de regra que mudou o futebol para sempre e gerou aí um gol bastante conhecido hoje em dia, porque antes nos escanteios você tinha que tocar para alguém, a bola tinha que ir para a área, tinha que ir para acontecer alguma coisa antes dela ir pro gol. Ao contrário de 1924 para frente, quando foi permitido que o cara chutasse direto pro gol, direto do escanteio.
E com a mudança de regra, provavelmente os goleiros não estavam preparados ou não sabiam direito como é que ia ser aplicado isso no futebol real, e logo naquele ano a Argentina foi enfrentar o Uruguai e meteu o primeiro gol desse tipo, direto do escanteio, o que foi um fato muito relevante para a história do futebol. Por quê? Porque naquela época o Uruguai tinha acabado de ser o campeão de futebol das Olimpíadas, beleza? Então quando a Argentina fez um gol daquele no Uruguai, eles apelidaram o gol de gol olímpico, e o resto é história, porque a gente usa essa nomenclatura até hoje. E muito se discute até hoje sobre substituições, né, o número que deveria ser adequado. Tem gente que até chegou a especular que poderia ter substituições ilimitadas, né, mas o fato é que há um tempo atrás sequer era possível ter substituição. Até 1958, então não faz tanto tempo, hein? No futebol, se você precisasse sair de campo, amigo, não podia entrar ninguém no lugar, não. Quem começava jogando ficava até o final. Foi então em 1958 que se mudou essa regra para permitir apenas uma substituição, beleza? Para um jogador de linha se machucasse, aí ele podia sair para entrar outro no lugar. E tinha uma exceção à regra que era, se já tivesse feito essa uma substituição única e o goleiro também machucasse, precisasse sair, aí poderia trocar o goleiro também, beleza? Mas se machucassem dois caras de linha, por exemplo, um saía substituído e o outro saía e não tinha ninguém pra entrar no lugar não, amigo, ia jogar com 10 mesmo. Só um detalhe antes da gente continuar esse vídeo, muitas das coisas que a gente tá falando aqui é de futebol muito das antigas, então as datas variam bastante de acordo com a fonte, beleza? Eu andei falando algumas datas aí, mas se você for pesquisar e bater uma data diferente, pode ser que aconteça, porque tem muitas fontes que dão aí anos diferentes pra cada mudança de regra e coisa do tipo, beleza? E esse negócio de 3 substituições aí pra muita gente é aquela coisa que tipo, ah não, sempre foi assim, não dá pra mexer, mas nem sempre foi assim não. Você tá ligado que as 3 substituições só passaram a valer em 1995, cara? Não faz muito tempo, mano. E mais recentemente ainda tivemos as 5 substituições sendo permitidas de forma temporária por causa dos efeitos da pandemia no futebol, né? E a gente não sabe se em algum momento isso vai ser adotado pra sempre, ou se vai voltar às 3 substituições e nunca mais ninguém vai discutir sobre isso, ou se alguns times ou seleções vão gostar e vão pedir uma mudança dessa pra FIFA, algo do tipo. Veremos como é que vai ser, mas o fato é que se um dia mudar, a gente vai provavelmente estranhar no começo e depois vai se acostumar, porque é assim a história do futebol. E a última dessas mudanças históricas é a introdução dos cartões amarelo e vermelho, que só foram colocados no futebol depois da Copa do Mundo de 1966. Até aquela data, como é que o juiz resolvia as coisas? Na lábia, mano. Ô, pega uma leve aí, queridão. Ô, fulaninho, tu quebrou o adversário aí, ó, vai pra rua. Só que esse negócio de resolver tudo no papo, às vezes gerava muita confusão, porque, sei lá, por exemplo, os jogadores do banco de reserva, os torcedores, o técnico, ficavam sem saber exatamente o que aconteceu, ou às vezes tinha um árbitro que falava uma língua diferente, né, um idioma diferente dos jogadores em campo, então como é que ele ia saber qual que foi a punição do árbitro, né? O jogador podia fingir que não entendeu, meter um miguezão e continuar em campo, né? Inclusive foi na Copa de 1966 que teve um problema assim. Foi num jogo entre Argentina e Inglaterra que o jogador Antônio Ratin, da Argentina, foi expulso de campo e se recusou a sair, né? E teve que ser aí escoltado por policiais pra fora do campo, cara. E com esse sistema de resolver tudo na lábia não funcionando mais, um camarada chamado Ken Aston, que era o responsável pelos juízes naquela Copa do Mundo, teve uma ideia quando ele tava dirigindo e parou no sinal. Ele olhou as luzes passando de vermelho pra amarelo, pra verde e falou: opa, isso aqui é a linguagem universal, amigo. Amarelo, toma cuidado aí. E vermelho, você tá fora. Ele é o pai dos cartões no futebol e esse sistema foi usado pela primeira vez na Copa de 1970 e foi obviamente um sucesso que a gente usa até hoje. E alguém consegue imaginar hoje em dia o futebol sem cartão amarelo e vermelho? Outra mudança que impactou muito como o futebol é jogado é a regra do recuo. Hoje em dia, se um jogador do seu time recuar pro seu goleiro de forma proposital e o goleiro pegar com a mão, é tiro livre indireto dentro da área. Ou seja, é uma falta dentro da área em que o time que tá batendo a falta não pode bater direto, tem que tocar pelo menos uma vez antes, certo? O único recuo que vale é com partes do corpo tipo o ombro, o peito e a cabeça, por exemplo. É por isso que os goleiros hoje em dia evitam ao máximo pegar uma bola recuada com a mão, e por isso que se tornou tão importante o goleiro sair jogando com os pés, né? E às vezes o goleiro tá apertado ali e acaba fazendo uma lambança, por isso que é muito importante ele ter uma qualidade de passe e tal. E muita gente fala, pô, por que o goleiro não dava chutão como era antes? Mas calma, cara, porque antes não era que ficava dando, todo mundo dava chutão, não. Antes, recuo era permitido e o goleiro poderia sim pegar a bola com a mão. Então imagina como é que era, mano. Seu time tá ganhando e chega no finalzinho do jogo, cara, os zagueiros ficam tocando a bola entre eles, precisou, recua no goleiro, o goleiro pega a bola com a mão, se joga no chão, já dá uma enrolada, toca no zagueiro, o zagueiro toca pro outro, recua pro goleiro, o goleiro pega com a mão e assim vai levando o jogo, cara. A gente falou algumas vezes já nesse canal como que a Dinamarca foi campeã da Eurocopa em 1992 em cima da Alemanha. E a gente fala, brinca que é Dinamáquina, a gente lembra muito do goleirão, o Schmeichel, né, que é um goleiro lendário aí dinamarquês e tal, mas pouca gente lembra que naquela final a Dinamarca usou e abusou desse recurso, mano. Se você pegar os melhores momentos, tem várias horas que os dinamarqueses recuam lá da casa do caramba pro goleirão Schmeichel matar a bola no pé,
esperar o alemão chegar e pegar a bola com a mão na maior cara de pau, porque era permitido. E é assim que a Dinamarca foi campeã da Eurocopa em 92. E aí adivinha, a regra do recuo, que a gente conhece hoje em dia, passou a valer em 93. Então se a gente tem hoje goleiros que sabem jogar com o pé, muito se deve a essa mudança de regra do recuo, que obrigou basicamente a uma transformação nessa posição dos goleiros ali, porque senão, cara, tu recua a bola, a qualquer momento pode dar ruim se o cara não souber jogar com os pés, como a gente viu na Eurocopa com o Nai Simon, por exemplo, né? E as próximas regras que a gente vai falar estão relacionadas aí aos mata-matas, né? Como é que se decide quem é que passa para a próxima fase quando os times empatam? Uma das coisas mais bizarras que já existiu no futebol foi decidir partida no cara ou coroa. Exatamente, mano. Jogar uma moedinha pra cima era um método aceitável. E uma semifinal de Eurocopa em 1968 entre Itália e União Soviética acabou 0 a 0 e foi decidido no cara ou coroa que a Itália seria finalista daquela competição. E até o Brasil já foi eliminado no cara ou coroa. Foi numa Copa América em 1975. Quando depois de empatar com o Peru foi pra final da competição, ali conseguindo a sorte na moedinha, né? E nessa Copa América, o Peru foi pra final contra a Colômbia e eles empataram os 2 jogos da final, né? E em vez de jogar moedinha pra decidir o campeão, eles marcaram um terceiro jogo pra ser o desempate. O Peru ganhou e foi campeão, mas não era uma boa alternativa porque marcar uma nova partida envolve toda uma logística, calendário, tem problemas ali tu criar um novo evento desse, né? Além do que os jogadores podem chegar cansados depois de jogar 2 jogos de final já consecutivos, e se o terceiro jogo empatar também? O que acontece, né? Vai fazer um 4º jogo? Então digamos que não era uma regra muito bem pensada. E aí que surgiu a regra do Golden Goal, ou Gol de Ouro. Essa regra era mais ou menos o seguinte: adicionava-se uma prorrogação, certo? Ao final do jogo, só que o primeiro time que marcasse um gol na prorrogação, acabava o jogo ali, mano. Na prorrogação, os times costumavam ir muito cansados, né? Como ainda é hoje em dia, na verdade. E pra acabar com isso foi colocado o Gol de Ouro, pra ver se os times se animavam mais, ir pro ataque, fazer o gol e tal. Só que gerou um efeito contrário, né? Porque você fica morrendo de medo de tomar um gol e se defende ainda mais. Mas teve uma grande competição decidida no Gol de Ouro, que foi a Euro de 2000, quando a Itália enfrentou a França na final e o Trezeguet marcou o Gol de Ouro na prorrogação para dar o título aí pros franceses. O último Gol de Ouro num torneio de futebol masculino foi na Copa de 2002, quando a Turquia eliminou Senegal pelo Gol de Ouro e acabou indo para semifinais daquela Copa. Curiosamente, depois do próprio Senegal vencer a Suécia ali nas oitavas de final também com Gol de Ouro, né? E aí depois daquela Copa de 2002, essa regra nunca mais foi utilizada. Finalmente, né, mano? Aí eles começaram a botar prorrogação e pênaltis, né? Não, eles tentaram mais uma. A última cartada, o gol de prata, exatamente, o Silver Goal. O que era essa loucura? Basicamente o Golden Goal de forma mais suave, ou seja, ia pra prorrogação, só que se um dos times fizesse um gol no primeiro tempo da prorrogação e vencesse a partida com aquele gol ali, não precisava jogar o segundo tempo, manjou? Só que essa regra aí, sinceramente, é horrorosa, nem a FIFA tinha muita certeza do que ela tava fazendo e já foi extinta em 2004, quando a Grécia eliminou a República Tcheca aí com um gol de prata, né? Um gol de prata aí nos mata-matas da Eurocopa de 2004. E pra finalizar o vídeo, uma notícia quentinha, né? Porque uma das regras mais recentes que foi abolida, pelo menos nas competições de clubes da UEFA, foi a regra do gol fora de casa. Até hoje na Champions e coisas do tipo, a gente teve várias mata-matas aí que foram decididos no critério de desempate pelo gol fora de casa, ou seja, se os clubes empatassem somando os 2 resultados, no jogo de ida e no jogo de volta, empatassem o número de gols, quem fez mais gols fora de casa, passava de fase. Foi assim que eu vi 2 das partidas mais fantásticas de toda a minha vida, por exemplo, quando o Tottenham tirou o Manchester City da Champions League em 2019 e depois tirou o Ajax as 2 vezes, inclusive aquela do Lucas. Eu adoro aquela narração, eu amo aquela narração. Não teriam acontecido esses momentos magníficos aí para um torcedor do Tottenham como eu, se não fosse a regra dos gols fora de casa, né? E a partir aí da temporada 2021-2022, Champions League, Europa League, Conference League, competições da UEFA, não terão mais isso aí não. Essa regra do gol fora de casa, em teoria, deveria fazer com que os times visitantes tivessem mais ímpeto de ir pro ataque pra tentar fazer um gol fora de casa. Porém, quem tava jogando em casa ficava com medo de tomar um gol e jogava de forma mais defensiva. Então, assim, muitas regras que são criadas, a gente só vai ver o resultado prático delas e ver se realmente elas foram boas e se funcionaram legal com o tempo, né? E nas competições da América do Sul, por exemplo, Libertadores Sul-Americana, também se usa a regra dos gols fora de casa, mas muita coisa que é feito na UEFA acaba depois indo pra outras partes do globo aí, então não seria impossível a gente ver também nos próximos anos, quem sabe aí, a Conmebol anunciando também o fim dos gols fora de casa, né? Mas por enquanto nada oficial foi revelado. O que você achou dessas regras extintas? Como é que era, imagina, assistir uma partida de futebol em 1880, né? Ou até poucos anos atrás, antes de poder substituição, ou antes de ter cartão amarelo e vermelho, né? O bagulho era louco. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei na saída, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou! Então é por
por isso que os goleiros hoje em dia, e hoje virou uma coisa muito importante, o goleiro saber sair jogando com os pés, sair, sabe... Meu Deus, cara.